Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe você que visita a nossa igreja. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você também que acompanha a transmissão pela internet. Que o Senhor te alcance onde você estiver. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Salmo de número 116 é o nosso texto de hoje. Salmo 116. Nós leremos todos os 19 versos. O título da mensagem de hoje é: O que fazer quando Deus te dá um presente? O que fazer quando Deus te dá um presente? Salmo 116. Escute com fé a palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, confiados somente no nome de Cristo, e pedimos que o Senhor nos ilumine na leitura e entendimento da Tua palavra. Nosso coração, Deus, seja moldado pelo Senhor através da revelação das Escrituras. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Entenda isso. Nós somos, ao mesmo tempo, pequenos e imensos. Não somos nada mais do que barro moldado que recebeu fôlego. Mas não somos nada menos que autorretratos divinos, a arfar e ofegar ao longo de cordilheiras de arcos narrativos épicos, preparados para nós pela própria palavra infinita. Encha-se de orgulho e gratidão, porque você é pequeno e recebeu muito. Essa é uma citação de Nathan Wilson, no livro Morrer de Tanto Viver. Eu coloquei ela aqui porque nós vamos pensar mais a respeito do tema gratidão. E eu quero iniciar te mostrando, te apontando que gratidão é uma palavrinha muito utilizada por nós. E ela deriva de uma outra palavra no latim que significa agradecido, ou também graça, bênção, dádiva. Gratidão está por aí, nós lidamos com ela todos os dias, as pessoas falam muito dela. E ela é um tema valioso para mim, eu espero que seja um tema valioso para você também, mas, da mesma forma que é muito valiosa, é também difícil, que o nosso coração não consegue
exercer gratidão com naturalidade. A gratidão é valiosa porque também é a resposta correta para uma vida cheia de dádivas que nós ganhamos do Pai. E uma das pessoas que tem me ajudado a pensar sobre o tema da gratidão é o Nathan Wilson. É um teólogo, um escritor muito habilidoso. E ele tem me ajudado a olhar e ver, enxergar que o mundo todo é dádiva. E nós estamos constantemente sendo encharcados pela graça de Deus. E para que você cultive mais gratidão em seu coração, você também precisa captar essa verdade. Mais uma frase do Nathan Wilson, dessa vez em outro livro chamado Notas da Xícara Maluca. É meio maluco mesmo, mas é bem legal o livro. A gratidão é fundamental, tudo é uma dádiva. Cada cheiro, cada segundo, cada dólar, ou real, né, na nossa realidade, para o sorvete. Gratidão por toda a história, do começo ao fim. Gratidão pelos vales e sombras que nos conduzem à página final do romance. Gratidão é fundamental. E a grande questão aqui para nós é a seguinte: você é uma daquelas pessoas que acha que merece as coisas que tem? Como você me responderia isso? Você acha que merece as coisas que tem? E sim, claro, existe trabalho, existe esforço, existe suor, sim, existe honra, mas hoje, aqui agora, eu quero que você perceba que as coisas que você tem, em sua essência, vêm das mãos graciosas e pródigas de um Deus bom. Vem das mãos graciosas e pródigas de um Deus bom. Eu trago algumas perguntas para que você possa pensar nelas. Você acha que merece enxergar as cores que você enxerga, com alta definição, com órgãos espetaculares que nós chamamos de olhos? Você acha que merece os órgãos, os músculos que você tem? Você acha que merece correr, trabalhar, se divertir, andar, conversar com pessoas, sair por aí? Você acha que merece as leis da natureza? Leis que ordenam o universo para que você possa viver. Leis que ordenam o universo para que você viva num ambiente totalmente ajustado à vida, com temperatura, pressão, luz, gravidade, tudo cooperando para que você exista, para que você saia por aí e faça as coisas boas ou as burradas que você faz todos os dias. Você acha que merece as chuvas, o sol, as estações, a comida, a inteligência, a linguagem, a criatividade, as risadas, um sistema digestivo que funcione bem, ou qualquer outra dádiva do Senhor, moralidade, um banho quente, depois de um dia de trabalho, com milhares de células sensoriais espalhadas pelo seu corpo, que enviam uma mensagem para o seu cérebro de relaxamento e prazer. Você acha que merece comer um pastel frito na hora? Ou comer um chocolate de boa qualidade? Ou pedir dose dupla de sobremesa? Dose dupla, né? Ou tripla, ou quádrupla. Depende. Você acha que merece ouvir uma boa pregação? Ouvir a pregação do Paul Washer, do Spurgeon, do pastor Maurício, aqui na igreja, ou pela internet, no sofá, no conforto da sua casa, ou até assistir essas pregações comendo dose dupla de sobremesa, tudo junto? Você acha que merece ver uma borboleta? Você acha que merece ver uma girafa? Ou a majestade de um leão? Ou uma mamãe pássaro que alimenta os seus filhotes? Você acha que merece a esposa ou o marido que tem? Os filhos, seus amigos, que te suportam, que te toleram e que continuam sendo seus amigos? Você acha que você merece servir a Deus? É nesse termo mesmo. Você acha que você merece servir a Deus, servir os seus irmãos? Você acha que você merece se colocar no meio do povo de Deus para servir, para ajudar, para trabalhar pela causa do Senhor? Você acha que você merece fazer parte do povo de Deus?
fazer parte da igreja? Você acha que você merece o sangue derramado, o perdão dos pecados, a vida em abundância, a comunhão dos santos? Essa comunhão dos santos? Você acha que você merece um espaço de culto confortável? Ou compartilhar da alegria com as famílias da nossa igreja que receberam ou receberão nenéns ainda este ano? Você acha que você merece pegar eles no colo? Você acha que merece apertar as bochechas carnudas deles? Você acha que merece ouvir boa teologia, participar da ceia do Senhor, cantar ao Senhor? Quem foi que te disse que você merece ganhar algum presente? Tudo é dádiva, irmãos. Tudo é dádiva. Desde a sua primeira respiração até o presente momento. Quero que você saiba isso. Você é sustentado pela graça de um Deus bom. Você é sustentado pela graça de um Deus bom. Se Ele não fosse soberano e bom, nós seríamos desintegrados. Nós merecíamos o inferno e toda a ira de Deus contra nós. Merecíamos a morte eterna. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que pagou a pena em nosso lugar e nos deixou a bênção. Tudo isso é dádiva, é presente de Deus. E qual deve ser a nossa reação diante de todas essas coisas? Como nosso coração deve se expressar diante de tudo isso? Gratidão. Gratidão. Porque somos pequenos e recebemos muito do Senhor. E é isso que nós vamos buscar trabalhar nessa pregação. A minha longa introdução só quis te situar na batida certa da primeira pregação da noite em nosso novo espaço de culto. Nessa pregação, nós vamos refletir mais sobre o tema da gratidão, de forma bem específica. Nós vamos ver qual deve ser a nossa reação diante das muitas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Esse é o resumo. Veremos como deve ser a nossa reação diante das muitas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Antes de entrar nos pontos do sermão, deixa eu te contextualizar rapidamente no livro de Salmos. Você sabe, você já ouviu aqui, se você não sabe disso ou nunca ouviu, estará ouvindo agora. O livro de Salmos é o inário do povo de Deus. É o livro dos cânticos, das poesias do povo de Deus. Isso é inspirado pelo próprio Deus e abençoa o seu povo durante a história, abençoa o seu povo hoje. Especificamente, nós estamos no Salmo 116, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, que a gente vai voltar ao texto algumas vezes. E é importante que você já saiba ou recorde que esse é um salmo de ações de graças, é um salmo de gratidão. E aqui, neste Salmo 116, um salmista sem nome canta por Deus ter salvado a sua vida. E esse é um salmo bastante pessoal, irmãos, no qual a primeira pessoa do singular, só para citar um exemplo, aparece mais de 30 vezes. Nós não sabemos as circunstâncias exatas da tribulação do salmista aqui, mas certamente constatamos que ele enfrentou um perigo de morte. E é evidente que depois de atravessar essas águas profundas, ele deseja ardentemente expressar o seu sincero louvor a Deus, o sincero louvor ao seu Salvador. E ao refletir sobre a experiência que colocou sua vida em risco, esse salmista aqui descobriu vários motivos pelos quais o Senhor livra o seu povo e que por isso suscitam o seu louvor, a sua gratidão, e gera a frase central para a nossa pregação de hoje, que está lá no verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que eu darei? O que darei? O que você pode dar? Como você pode reagir? Essa é a questão do salmista e é a nossa questão também para o sermão dessa noite. E eu dividi o texto de hoje, a pregação de hoje, em 3 partes.
Primeira parte está lá dos versos 1 a 4, e nós vamos ver um quadro de angústia relembrada. A segunda parte está lá dos versos 5 a 11, e nós vamos ver um quadro de misericórdia relembrada. E a última parte está dos versos 12 a 19, e nós vamos ver um quadro de gratidão relembrada e praticada. 3 partes. Vamos começar do começo. É sempre bom a gente começar do começo, né? Ponto 1. Quadro de angústia relembrada, versos 1 a 4. Olhe de novo esses quatro primeiros versos na sua Bíblia. Amo o Senhor, diz o salmista, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Nesses 4 primeiros versos, temos uma combinação de várias expressões de perigo que o salmista coloca aqui para enfatizar quão complicada era a sua situação. Você vê laços de morte, angústias do inferno, aflição, tristeza, um quadro de angústia parece ser evocada aqui. E foi nesse tempo, diz o salmista, que ele clamou ao Senhor implorando por livramento. É um quadro de angústia e ele só tinha o Senhor, e é o Senhor mesmo a quem ele dirige o seu pedido de socorro. De forma resoluta, ele diz no verso 2: eu invocarei por toda a minha vida. Eu o invocarei por toda a minha vida. E é isso que ele faz, é dessa forma que ele começa, que ele inicia o seu canto de gratidão ao Senhor. Ele sabe que só Deus poderia livrá-lo lá atrás, como o fez, e nós vamos ver isso no decorrer do texto, e ele sabe que só Deus pode livrar ele lá na frente. E do meio do seu quadro de angústia, é importante você perceber isso, também surge uma declaração de amor. Lá da cabeça do salmo, lá do início. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amor e gratidão são temas fortes nesse salmo e acompanharão o salmista até o final, diretamente ou indiretamente. E veja no que se baseia o amor desse salmista. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Não, pastor Jonas, não está escrito isso aí não. Mas está implicado na expressão porque Ele me ouviu. E ouvir aqui não é só ato físico de ouvir a voz de alguém numa oração. Ouvir aqui significa se inclinar para o orador. Significa relacionamento, significa graça. O salmista expressa o seu amor, fundamentando-o no próprio amor de Deus por ele. E Deus exibiu esse amor pelo salmista ao ouvir a sua oração. É por isso que não é banal aqui. Deus ouviu a oração. Não, não é simplesmente isso. Deus o amou. Deus respondeu, Deus se inclinou para ele. Deus o ouviu, Deus atendeu. Esse salmista ama o Senhor. E aqui a gente já tem um primeiro ponto de aplicação para nós, que é o seguinte: Deus é o Deus que faz com que do meio da angústia surjam declarações de amor e louvor ao seu nome. Deus é o Deus que faz com que do meio da angústia surjam declarações de amor e louvor ao seu nome. Por favor, eu te imploro, que você não deixe seu coração se esquecer dessa verdade. O salmista, ele não está louvando a Deus por sua vida ser de calmaria total. Ele não está louvando a Deus aqui porque ele está passando férias na Disney, comendo dose dupla de sobremesa. O salmista não está ocultando as tempestades da história.
Ele faz questão de relembrar o quadro de angústia para você ter noção de como ele estava aflito e para que você possa aprender a verdade de que Deus não se limita. Ele não se limita a trabalhar só nas páginas alegres da nossa vida. Não é só quando tudo são flores que você pode ir até o Senhor e ser grato. Não é essa a realidade das Escrituras. Mas nos vales escuros, o Senhor também está lá. E Ele será sempre o Deus que faz com que do meio da angústia surja declarações de amor e louvor ao seu nome. Que o seu coração seja renovado com a verdade da Escritura. Que o seu coração seja renovado com essa esperança. Não é porque nós passamos por vales escuros que nós descartamos o tema da gratidão, não, pelo contrário. Nós ainda temos o Senhor. E Ele pode usar todas essas coisas, Ele utiliza essas coisas. E nós ainda vemos declarações de louvor e amor ao seu nome, porque Ele está conosco. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto, o quadro de angústia relembrada. Agora vamos para o segundo, misericórdia relembrada. Um quadro de misericórdia que é relembrada. Dos versos 5 a 11, olhe mais uma vez comigo estes versos. Compassivo e justo é o Senhor, diz a Escritura. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Se nos primeiros 4 versos nós tivemos esse quadro de angústia, agora nós temos a misericórdia. E você percebeu a resposta à oração urgente, que leva o salmista a refletir mais sobre o caráter de Deus, e ele já começa dizendo, Ele é compassivo, Ele é justo, e Ele é misericordioso. O piedoso, os santos do Senhor, eles já deveriam saber disso. Mas a celebração da experiência faz com que essas noções se tornem ainda mais reais para o crente. É aquilo que está escrito em outro lugar, que diz assim, provou e viu que o Senhor é bom. Então, quando o salmista celebra essa experiência de livramento, ele vê, ele prova ainda mais da misericórdia do Senhor. Ela é concreta, muito concreta para ele, e é por isso que ele canta com muita gratidão também. Nos versos 8 e 9, se você notar bem, você vai ver que parece que ele está retomando, o salmista está retornando para a situação de desespero, da qual ele recebeu o livramento. Então, novas palavras surgem, morte, lágrimas e queda, que evocam, que trazem à tona de novo essa angústia enfrentada, ao mesmo tempo que cobrem uma variedade mais ampla de circunstâncias que pode acontecer na vida de um crente. Parece, então, que o salmista está fazendo um convite para que a gente aplique as verdades desse salmo. Não só aquela situação específica da qual ele foi livrado da morte, de um período de morte, mas as diversas experiências de necessidade que nós possamos enfrentar. O Senhor continua sendo o socorro bem presente na angústia, em todas as circunstâncias, e Ele pode nos livrar do desespero. Andar na presença do Senhor, então, é a resposta correta ao livramento do Senhor. O canto do salmista, então, ele vai crescendo em deleite, em alívio de ver a oração sendo respondida, a cena sendo transformada, e tudo isso contribui para que a ação de graças, o coração cheio de gratidão, seja cada vez mais intensificado. Mas aí chega o verso 10 e o verso 11. Não chega o verso 10 e o verso 11?
E aqui parece que as coisas não saíram como planejado. Você percebeu isso? Não tem uma quebra? Parece que os versos não estão bem encaixados aqui. Ele diz assim: eu cria mesmo quando disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Imagina você escrevendo um salmo de gratidão. E aí você diz assim: pastor Jonatas, eu escrevi um salmo de gratidão. Será que a gente pode cantar na igreja? Eu digo assim: sei, né? A resposta mais rápida é: não, eu acho melhor deixar esse salmo aí. Mas não, vamos analisar. Vamos analisar. E aí lá no meio do seu salmo está: todas as pessoas são mentirosas. Então, irmão, não era um salmo de gratidão que você estava querendo? E aí a gente está lá na igreja adorando ao Senhor, louvando a Deus por tudo que Ele fez por nós. E aí no meio da música está: todas as pessoas são mentirosas. É tipo isso que o salmista está fazendo aqui. E a gente não pode brigar muito com o salmista, porque isso é palavra inspirada de Deus para nós. E isso está na Escritura para nossa instrução, para nosso aprendizado, para nossa edificação. Nós precisamos entender melhor o que está aqui. Parece que eles não estão bem encaixados, mas só parece, porque eles estão no lugar certo. E eles nos ensinam uma verdade muito preciosa, que outros salmos da Escritura também ilustram, que é a seguinte: se sentir esmagado ou desiludido e dizer isso, mesmo em tons de pânico, não é prova alguma de que a fé esteja morta. Pelo contrário, pode até comprovar a sua sobrevivência. A mesma coisa acontece com expressões de revolta diante da injustiça. E parece que o salmista sofreu com a falsidade, com a mentira e com a acusação de inimigos aqui também. E frequentemente nós vemos salmistas e outras partes da Escritura fazendo isso por nós, sendo brutalmente sinceros diante de Deus. E eu não sei vocês, mas me parece que isso não é tão incomum. A gente fica meio constrangido. Por que falar assim diante de Deus? Por que usar essas palavras? Por que usar essas expressões pesadas, né? Parece que as expressões: até quando, Senhor? O Senhor não vai olhar para o seu povo, não? Aí você olha em outro lugar da Escritura que diz que o Senhor olha por toda a terra. Nada escapa, Ele nem pestaneja, Ele nem pisca. E aí você vai ver um salmista, um homem, pó, barro, virando para Deus e dizendo assim: o Senhor não vai olhar, não? O Senhor não vai ver a angústia e a aflição do seu povo? Até quando? Parece que isso nos deixa desconfortáveis de alguma maneira, mas não deveria ser assim. Nós podemos e devemos nos apresentar diante de Deus com muita humildade, sim, sabendo quem realmente nós somos, mas devemos nos apresentar diante de Deus com muita sinceridade, mostrar o que realmente está em nosso coração. Às vezes parece que a gente vai orar e a gente começa a orar e falar com o Senhor, e vem aquela postura de: eu vou contar, mas eu só vou contar 90% da história. Eu vou falar de um jeito que seja sincero, mas que seja 99% sincero. Como se o Senhor não conhecesse o nosso coração, não conhecesse a dor que a gente passa, a angústia, o sentimento de injustiça, muitas vezes, diante do mal desse mundo. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente tem que ter humildade, sim, mas nós podemos ir até o Senhor com muita sinceridade. E o salmista faz isso aqui, e ele encaixa isso num salmo de gratidão. E nós podemos recordar também de outro homem que fazia isso: Jesus Cristo. Ele mesmo, Jesus Cristo. E nós devemos ser como Jesus. Foi Jesus quem disse assim no Getsêmani: minha alma está profundamente triste até a morte. Minha alma está profundamente triste até a morte. Logo mais à frente ele diz: Pai, se possível, passa de mim. Afasta de mim este cálice. Contudo, isso aqui é muito importante,
Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas está lá, Deus encarnado, suando sangue, sofrendo e dizendo: eu estou profundamente triste até a morte. Mas Deus não é um Deus de alegria? É. As verdades não se excluem aqui. As verdades se unem. Foi Jesus também que usou um salmo para expressar sua profunda agonia na cruz e desnudar o seu coração ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46, citando o Salmo 22, 1. Por que o Senhor me desamparaste? Se você conhece algo do Evangelho, você sabe essa resposta. Mas está lá, Cristo Jesus, sendo brutalmente sincero sobre seus sentimentos e emoções, e ao mesmo tempo, e é isso que a gente precisa aprender, essa é uma aplicação importante para nós, brutalmente sincero sobre os seus sentimentos e emoções, e ao mesmo tempo, absolutamente submisso à vontade do Pai. Brutalmente sincero, absolutamente submisso à vontade do Pai. E é isso que essa dose de realidade dos versos 10 e 11, fechando esse quadro de misericórdia, associado ao exemplo de Jesus, nos ajuda a aprender e a colocar também nas nossas orações, nos nossos cânticos ao Senhor. Esse foi o ponto 2. Quadro de misericórdia relembrada. E vamos então ao 3. Ponto 3, último ponto, gratidão relembrada e praticada. Um quadro de gratidão relembrada e praticada. Olha aí comigo mais uma vez os versos 12 a 19. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Na última parte desse salmo, nós vemos um movimento em direção ao clímax dessa história, que é um sacrifício de gratidão ao Senhor. E veja, comentaristas do texto bíblico têm apontado e mostrado que esse aqui é um dos vislumbres mais claros de toda a Bíblia, da graça de Deus que é recebida e da resposta humana, de uma correta resposta humana, tudo nos termos mais simples e diretos que nós podemos ver no salmista. O que o salmista está querendo nos mostrar aqui é que ele recebeu muito, mesmo sendo bem pequeno, e agora ele quer devolver, ele quer responder ao Senhor por todos os benefícios que recebeu. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como eu demonstro a minha gratidão a Deus? Essa é a indagação do salmista. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Que darei ao Senhor? O que eu posso dar para um Deus que é autossuficiente, que não precisa de nada que venha de mim? Será que eu posso dar alguma coisa? O salmista diz: o que eu posso dar? E ele vai responder. Ele vai responder. Mas antes da resposta, a gente precisa fazer uma pausa e explicar algumas coisas importantes aqui. Olha, você não deve entender esse texto como se o salmista estivesse fazendo uma espécie de suborno divino. Ninguém pode surpreender a Deus com presentes. Deus nunca é servido por mãos humanas, diz a Escritura, como se precisasse de alguma coisa, como se não fosse autossuficiente. É por isso que toda tentativa humana de comprar o favor de Deus de alguma forma é débil, é tola.
Por quê? Porque ele não é servido por isso. Ele não precisa disso. Ele não depende de nós. Ele é autossuficiente em si mesmo. A Trindade há tudo. Há amor, a comunhão, a graça, a alegria, há poder, a soberania, a onipotência, a onisciência. Há tudo. Deus não precisa da gente. Então nós não podemos dar nada a Deus que servirá como pagamento por sua graça. Então o salmista aqui ele não está fazendo um tipo de chantagem, de retribuição barata. Tipo daquelas crianças que vocês podem fazer com o irmão de vocês. Se você me dá um pedaço do bolo, aí eu te deixo jogar aqui 1 hora no videogame ou o jogo lá. Olha, se você não contar para o papai e para a mamãe, aí eu te dou isso aqui. Não é esse tipo de retribuição que o salmista está fazendo. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver então? E aqui nós precisamos saber algo mais sobre a adoração. Precisamos trazer à tona o ensino bíblico de culto, de adoração. E os reformados, no decorrer da história, eles têm proclamado essas verdades, que são verdades da palavra de Deus. E a verdade que nós precisamos aprender é que Deus é o condutor e não espectador do nosso culto, da nossa adoração. Deus é o condutor e não espectador do nosso culto, da nossa adoração. Isso significa que Deus nunca é passivo no culto, no meio da sua igreja. Claro que o culto é para Ele, mas é o Senhor quem toma a iniciativa e quem conduz a adoração. O Senhor age em nós e nós reagimos à ação de Deus. Culto, então, é iniciativa divina e resposta nossa. Resposta nossa. Sim, nós oferecemos a nossa adoração a Deus, nós oferecemos gratidão a Deus, nós colocamos isso diante do Senhor, mas primariamente precisamos entender o culto como uma redramatização da redenção. É Deus vindo até nós, transformando, trabalhando no nosso coração, e então nós reagimos à ação dele e nos curvamos aos teus pés e obedecemos o teu nome. Culto é isso, e não primariamente uma oferta nossa. Só depois que Deus age é que a gente pode reagir. É Deus quem nos convoca à adoração, é Ele quem procura os verdadeiros adoradores. É isso que está lá em João 4, você lembra? Deus que procura os verdadeiros adoradores, é Ele quem age em nossos corações primeiros, e então nós respondemos com louvor. E a pergunta é, o que isso tem a ver com a frase do salmista? Tem tudo a ver, pois o que está acontecendo aqui no Salmo 116, não é a tentativa de suborno, de retribuição qualquer, mas é a resposta de um coração grato à ação de Deus em sua vida. Deus agiu. E o salmista está reagindo em louvor e adoração. Entendem? Deus agiu, Deus ouviu, Deus trabalhou, Deus livrou, Deus salvou. Deus cuidou desse salmista. E então, ele reagindo à ação de Deus na vida dele, ele rompe em louvor e gratidão. E sim, existe uma resposta certa a Deus, mediante todas as boas dádivas recebidas de sua mão. E essa resposta está descrita nas expressões que nós vemos dos versos 13 a 19. Olha mais uma vez. Erguerei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Aí vem uma quebra, que parece que está aqui meio também de forma deslocada, né? Preciosa é ao Senhor, é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato seu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as correntes que me prendiam. Não, isso não está aqui por acaso. O verso 15, nós poderíamos explicá-lo também da seguinte forma: custosa ou valiosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Significa que Deus se importa com isso.
Significa que em algum nível Deus sofre com isso. Deus não gosta de ver o teu povo fiel padecendo nas mãos dos ímpios. E isso tem tudo a ver com o contexto. Lembra que o salmista foi levado de um período de morte? E aí ele inclui isso aqui. Preciosa é ao Senhor. Custosa, vale muito. Valiosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É por isso que Ele cuida. É por isso que Ele está ouvindo, está nos ajudando, está nos livrando. E depois Ele faz uma declaração de servidão. Ele diz assim: eu sou teu servo, Senhor. E o Senhor quebrou as minhas correntes. O Senhor quebrou as minhas correias. Elas me prendiam. Agora eu sou todo teu. Isso não está aqui por acaso. Faz todo sentido. E aí ele continua com a reação dele diante da ação de Deus, repetindo algumas expressões que ele já falou e colocando outras. A ti oferecerei sacrifício de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia! E todas essas expressões nos levam a ver que a resposta do salmista ao Senhor é um ato de adoração. Um ato de adoração. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Resposta do salmista: adoração verdadeira. E tudo o que flui dela. Começa com a gratidão e desencadeia a adoração. A adoração verdadeira, tudo que flui dela. Todas essas expressões trazem isso à tona. Ele diz: erguerei o cálice da salvação. Provavelmente uma metáfora contrastando com a expressão mais comum no Antigo Testamento, que é o cálice da ira de Deus. Mas o salmista não vai beber o cálice da ira de Deus. Deus salvou ele. O Senhor livrou. Ele não tem mais ira para beber, ele tem salvação e ele vai celebrar isso. O salmista também diz que vai invocar o nome do Senhor, você viu? Ele traz à tona o caráter de Deus. Ele traz à tona quem Deus é. E ele vai falar disso, ele vai invocar esse nome. E ele também oferecerá sacrifícios de ações de graça e cumprirá os seus votos. Esses são tipos de oferta pacífica da antiga aliança. Se você for lá para Levítico 7, você vai ver mais a respeito disso. Nesse tipo de oferta, a oferta pacífica, o ofertante, ele realizava essa oferta em resposta ao favor de Deus à oração. E esse era o único tipo de sacrifício no qual o adorador comia parte daquilo que foi oferecido. Ele, junto com a sua família, ele comia parte do animal sacrificial. E a sua função principal era servir como uma refeição, desfrutada pelo ofertante e por sua família, com Deus sendo o anfitrião. E esse é o tipo de oferta que brota de um coração cheio da graça, cheio da gratidão pelo Senhor. E é uma expressão de adoração muito enfatizada e repetida em toda a Escritura. Você vai ver isso em muitos lugares. Sacrifício de ações de graças, cumprir votos. Sacrifícios de ação de graças, cumprir votos. Eu não sei se você vai lembrar especificamente disso, mas se você voltar na história, você vai ver. Jonas, lá da barriga do peixe, diz exatamente isso. Eu vou oferecer sacrifício de ações de graça, eu vou cumprir o que eu prometi. É a mesma expressão, as mesmas expressões em outros lugares da Escritura também. E perceba que para o salmista não basta uma celebração privada, você viu? Ele precisa tornar público a gratidão. Os votos têm que ser cumpridos na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no templo, no local de culto da antiga aliança, no meio de Jerusalém. É assim que o salmista responde ao Senhor por todos os seus benefícios para com ele. Resumidamente, ele responde com adoração. E nós, irmãos? E nós? Como respondemos ao Senhor? Antes disso, talvez outra pergunta seja necessária. Temos motivos para louvar e agradecer ao Senhor? Talvez o Senhor não te livrou da morte essa semana. Talvez sim, Ele te livrou da morte. A providência dEle te protegendo e te conduzindo. Talvez você nem se deu conta disso, talvez você se deu. Mas, eu não estou dizendo só a salvação da morte física aqui, mas todas as outras coisas.
que flui das boas mãos de Deus, você tem motivos para louvar o Senhor? Nós, como igreja, temos sido abençoados por Deus, sim ou não? É claro que sim, né? O Senhor tem derramado muitas bênçãos na vida da nossa igreja. Mas agora aqui eu quero que você também perceba a implicação dessa pergunta. Eu quero que você perceba o problema que nós temos quando nós falamos de ser grato. Por quê? Por que nós temos um problema? As pessoas não podem falar de gratidão por aí, não? As pessoas podem, mas elas deveriam pensar nessa implicação. Elas deveriam pensar nessa implicação. Qual? Porque toda essa conversa sobre gratidão só pode acontecer depois de Deus resolver o seu problema, o meu problema com Ele mesmo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você só pode cantar com gratidão junto ao salmista se você passar pelo Monte da Cruz. Sabe por quê? Porque é no Monte da Cruz que a sua rebeldia é transformada em gratidão. É pela cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus resolve o nosso problema. E não, você não consegue ser grato a Deus de verdade, sem antes experimentar a transformação de coração que só Jesus Cristo pode fazer. As pessoas falam muito de gratidão aí. Não precisa ser crente. As músicas, não precisa ser de música de crente também, não. Música para ser cantada na igreja. Falam disso também. Gratidão, gratidão. Se a gente precisa ser grato, a gente precisa ser grato. Mas gratidão verdadeira é um milagre. Gratidão verdadeira é um milagre. Você não consegue ir sozinho. Você não consegue fazer isso naturalmente. A graça comum de Deus atua. E nós vemos demonstrações de pessoas sendo gratas umas com as outras. Eu sou grato pela minha mãe, eu sou grato pelo meu pai, eu sou grato por fulano, por um amigo, por uma pessoa do meu trabalho. A gente vê isso acontecendo. Sim, a graça comum geral de Deus já está atuando para que esse mundo não apodreça, para que a gente ainda consiga ver esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala de gratidão a Deus, a gente tem que entender que isso vem sempre como fruto da obra do Senhor em nós. Precisa de graça especial, precisa de Espírito Santo, precisa de cruz para transformar a gente. E se Deus é o Deus que faz com que do meio da angústia surjam declarações de amor ao seu nome, nós também podemos dizer que Ele é o Deus que faz com que do meio da rebeldia surja gratidão. E Deus faz isso com sangue, irmãos e visitantes aqui presentes. Deus faz isso com cruz. Deus faz isso com um homem sendo levantado no nosso lugar. O Evangelho de Jesus Cristo, no final das contas, torna possível o nosso canto de gratidão com o salmista aqui no Salmo 116. E aí a gente pode responder a pergunta do título, né? Agora a gente está apto. O que fazer quando Deus te dá um presente? E talvez eu tenha te levado a pensar nisso, até pelo momento que a gente está vivendo, mas eu te encorajo a olhar o presente de Deus como algo a mais do que um novo espaço de culto. Uai, pastor, logo no primeiro dia, está falando que a gente não tem que agradecer a Deus, louvar a Deus, se alegrar pelo presente que Ele deu para nós. A gente não pode entender a nossa nova realidade, a nova realidade da nossa igreja como um presente de Deus e agradecer e se alegrar por tudo isso. Não, é claro que a gente pode fazer isso, sim. Claro que nós podemos fazer isso, mas eu quero que você entenda que o maior presente da igreja, o maior presente dessa igreja, não é um templo maravilhoso, para a gente olhar para ele e dizer assim: nossa, que belas pedras. Não, não é isso, não são bens materiais, não são curas, ou qualquer outra coisa desse mundo. O maior tesouro, o maior presente, a maior dádiva da igreja é uma pessoa e a sua mensagem. O nosso maior presente é Jesus Cristo, irmãos, e o seu Evangelho.
E é diante desse presente que o nosso coração é transformado. E aí então, nós explodimos em verdadeira gratidão. A partir disso, as prioridades do nosso coração são ajustadas. Nós temos tantas dádivas do Senhor, inclusive a bênção de ter um novo local de culto agora, com Cristo e seu Evangelho. Com a perspectiva do Evangelho, a gente pode comemorar tudo isso. Nós podemos louvar a Deus pelo que estamos recebendo. Mas o meu apelo aqui, é para que você e eu não percamos de vista o mais importante. Que a gente não fique deslumbrado com o crescimento que nós temos experimentado, com a estrutura que nós estamos podendo desfrutar agora, mas que a gente olhe para o lugar certo, para a nossa grande bênção, para Cristo e o glorioso Evangelho da graça. E então, com Cristo e com o glorioso Evangelho da graça, o que fazer quando Deus te dá um presente? Aí você pode usar 5 As. 5 As. Você aceita, você abre, você agradece, você se alegra e você adora. O que você faz quando Deus te dá um presente? Dentro da perspectiva do Evangelho, com o coração transformado. 5 As. Você aceita, você recebe. Seja humilde, pega o presente. Não precisa dar presente para mim, não. Não faz isso, não. Aceita. Recebe, pega, aceita. E aí você abre, você tem que ver o que é. Você agradece. Você é grato, você canta um hino de gratidão, você faz um salmo de ação de graças. E você se alegra, você começa a aproveitar. E no caso do Senhor, quando Deus te dá esse presente, você adora Ele. Você adora Ele. Por quê? Porque gratidão gera adoração. Gratidão gera adoração. Isso acontece na vida desse salmista do Salmo 116. Isso acontece nas nossas vidas. Isso tem que continuar acontecendo na vida da nossa igreja. A gratidão por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, gerando a adoração verdadeira a Ele. Eu te convido também, como uma das aplicação final, a fazer um exercício de gratidão. A procurar momentos na história da nossa igreja pelas quais você é grato. Faz isso e coloca num papel. É para escrever mesmo, papel de verdade, caneta, sabe? Não é na sua mente, é escrito. Coloca lá as coisas pelas quais você é grato, seja um estudo, seja uma pregação, seja um hino cantado, seja um irmão que orou por você, seja alguém que te chamou para ler um livro numa ocasião específica, seja uma exortação, uma correção, um aconselhamento, um abraço, um consolo, um encorajamento, uma ideia nova que você aprendeu nessa igreja, ou um esclarecimento de uma doutrina, de um texto que você estava com dúvida, que estava há tempos na sua cabeça, seja lá qual for, procure momentos na história dessa igreja, no tempo que você está aqui, na sua memória, e seja grato. Ore agradecendo a Deus por isso. Se possível, agradeça o irmão por isso, por ele ter te abençoado dessa forma. Ore por ele, louve a Deus pela graça que ele demonstra em sua vida, na vida de sua igreja. Exerça gratidão e adoração como frutos da ação de Deus em nossas vidas e no seu coração, em nossos corações. Nós somos pequenos, irmãos, nós recebemos muito. A gente se coloca diante de Deus perguntando: Senhor, o que nós vamos te dar? O que nós te daremos, Senhor? Que seja compatível com tudo que o Senhor faz em nós. E é justo nós fazermos essa pergunta, procurarmos momentos para agradecer ao Senhor, exercitarmos gratidão. Nós olhamos para trás, nós ficamos espantados por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja. O Senhor tem nos sustentado com a palavra há anos, irmãos. Isso não é algo simples. Isso é extraordinário, isso é sobrenatural. São muitas dádivas, mas com tanta graça, com tanto presente, o nosso espanto continua sendo a velha e rude cruz. Quando contemplamos a cruz do nosso Senhor, o sangue derramado ali, aqui as maiores vivas de alegria, as maiores vivas de gratidão, irrompem nos nossos lábios. E aquela consciência renovada de que nós não somos dignos,
de pisar no solo encharcado de sangue santo do Gólgota. Você não é digno de se aproximar. Se não fosse pela graça do Senhor, você seria fulminado. Nós não somos dignos de contemplar o rosto do homem da cruz do meio. Mas a escandalosa graça de Deus e o seu amor assombroso nos diz que o véu se rasgou e que nós somos aceitos lá. Pelo sangue de Cristo nós somos aceitos. Nós somos adotados, amados, reconciliados, perdoados e feitos filhos. A cruz, então, transforma a nossa rebeldia em gratidão. E ela nos faz enxergar a preciosidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e do povo dele. Ela nos faz enxergar uns aos outros. E é isso que precisa ser sempre o nosso foco. O foco maior da nossa igreja. O foco maior das nossas vidas. O Evangelho, a cruz, o nosso Salvador. Aquilo que muda a nossa rebeldia em gratidão. Esses são os temas justos e legítimos para você colocar em um salmo de gratidão. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que daremos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós nos curvamos diante do Senhor, colocamos nosso coração diante do Senhor e adoramos a Ti. Pedimos que o Senhor continue nos sustentando, que a nossa vida expresse obediência ao Teu nome, submissão, louvor e honra. E que o Senhor receba tudo isso, mesmo de forma bem limitada. Que o Senhor receba tudo isso como um sacrifício de ação de graças ao Teu nome. Que o Senhor receba tudo isso como um sacrifício de gratidão a Ti, não porque a gente quer ganhar algo do Senhor, mas porque a gente já ganhou o presente. Um presente que nos transformou e nos fez parte da casa, parte do Teu povo. Louvamos ao Senhor por tudo isso. Preserva a nossa igreja na palavra. Preserva a nossa igreja olhando para Cristo Jesus e o seu Evangelho. É assim que nós queremos continuar. É assim que nós reagimos também ao presente que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém.